Em algum ponto, o sono me roubava, então eu acordava e continuava lendo novamente. E então, em uma dessas vezes, quando eu acordava novamente, então naquele tempo eu continuei a ler. E aí foi quando a voz de Deus Pai, ele falou por voz, audivelmente, e disse: diga a este povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. E há tanto dentro disso aqui, como nós vimos agora, mas o mais importante é a advertência que o Senhor agora está levantando diante desta geração e dizendo que quando o arrebatamento acontecer, em outras palavras, a terra como você conhece hoje, a forma como você conhece a terra agora, em outras palavras, a terra como você a conhece agora, a forma como você conhece a terra agora, vai mudar totalmente. E você pode ver que desta forma, o Senhor está essencialmente levantando uma advertência e um alerta para esta geração, dizendo para esta geração que cuidado agora, tomem muito cuidado. Você não pode se dar ao luxo de ser complacente, pensando que você tem algum conforto relativo, até mesmo depois do arrebatamento acontecer. Então o Senhor está clamando para esta geração, para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Agora há uma grande expectativa para este culto nesta noite. Há uma grande antecipação. Globalmente, as pessoas escreveram de toda a China, de todo Hong Kong, Taiwan, e da Europa, de toda a África, Estados Unidos, todos Estados Unidos. Eles escreveram dizendo que eles estão aqui, eles estão esperando, eles já estão sentados esperando. Canadá, América do Sul, América Central, até do Caribe nós recebemos muitas mensagens nesta noite. Austrália, Nova Zelândia, as ilhas. Eles disseram: nós estamos prontos, nós estamos assistindo, nós estamos prontos, nós estamos esperando. Então, sim, de fato, este vai ser um grande mega culto desta noite. Uma vigília da noite inteira, muito poderosa, no poderoso nome de Jesus. Mas antes de eu começar a mensagem aqui, o Senhor curou esta tremenda aleijada e a levantou, essa que você vê na sua tela agora, e ele a levantou. E essa era uma aleijada na situação mais deplorável de todas. É inacreditável que ela estava naquela condição. Oh, a forma como você vê ela. O caso da jornada dela. Você vê que o lado direito é mal formado. Esta tremenda menina de 6 anos de idade, Blessings Bila Odokano. Odokano, 6 anos de idade. Você vê muito claramente que ela nasceu com uma má formação, que dentro do ventre da sua mãe, ela já era aleijada e deformada assim. E então agora,
Quando a mãe recebe este bebê, é toda uma história, toda uma narrativa aqui. Quando eles trouxeram para ela a bebê, depois que ela deu à luz, ela ficou muito chocada. E ela ainda disse para eles: por que vocês me trouxeram apenas metade da minha bebê? Onde está a outra metade? Então os médicos a encorajaram. Eles dizem que outros ainda dão à luz a crianças mortas. Que há outras pessoas que dão à luz a crianças mortas. Mas você deu à luz a uma criança saudável. Então é surpreendente. Então a mãe começou essa jornada com este bebê dela. E o lado que deveria ser normal, na verdade, nasceu paralisado. E então, somente quando ela trouxe este bebê a Central Park, em uma das reuniões, nossas reuniões em Central Park, foi quando agora o lado esquerdo, que deveria ser normal, mas era paralisado, o Senhor curou este lado paralisado quando ela entrou na reunião em Central Park, assim. Nilipoingia too, but that's all right. So then the Lord healed that paralyzed part. Então o Senhor curou aquela parte paralisada e agora Ele está usando esta parte para se empurrar no chão. And then you see again, if you look at the clip when she's pulling herself, it's absolutely shocking. Então você vê novamente, se você olhar o clipe, ela se arrastando no chão, é chocante, é de quebrar o coração. E você também, que a perna direita é curta, é um pedacinho curto, é um toquinho. A perna direita é um toco. E a mão direita também é um toquinho, o braço. Então nós tivemos uma vigília aqui há 2 semanas atrás. E aquela vigília foi até o meio-dia. E eu me lembro que eu decretei aqui, quando eu disse que agora os aleijados podem levantar e andar, e os cegos agora podem enxergar, os surdos agora podem ouvir, os mudos podem falar. E eu disse que os aleijados agora podem levantar, porque o Senhor me deu uma unção dupla nesta hora. Ele veio e me deu uma unção dupla, e eu vim ao vivo no ar e trouxe esta notícia para vocês. And I said, because of that added anointing the Lord has brought, e eu disse que por causa desta unção que foi acrescentada, que o Senhor trouxe, agora os aleijados vão levantar e andar nesta nação. E eu disse, eles vão levantar, vão equilibrar, tentar andar, aprendendo a andar, andando, e então andando. E quando este bebê ouviu estas palavras, ela sabia que era para ela, ela sentiu que era com ela que o Senhor estava falando, era dela, esta menina de 6 anos de idade. Então, naquele momento, ela sentiu poder e energia entrar dentro dela. E ela levantou e começou a andar. E a mãe, que tinha ido para o campo, as crianças correram para chamá-la. E ela perguntou, o que aconteceu? Por que vocês deixaram ela sozinha lá? E elas disseram, não, ela levantou, ela está andando. E então a mãe, em choque, também começou a correr em direção à casa. Mas enquanto ela estava indo, ela encontrou a filha que estava vindo ao encontro dela no campo, andando. Um grande choque, incredulidade. Você pode
até desmaiar, porque você não pode sintetizar, não consegue processar isso. Você pode facilmente desmaiar. Então, esta é a aleijada que nós estamos celebrando agora, a nova. This is what the cripple now we are celebrating. Esta é a aleijada que nós agora estamos celebrando, a nova. Surpreendente. Bilha Odokano from Busia. Blessings Bilha Odokano de Busia. O condado de Busia, ela foi removida do pó. E você vê como que ela está com aquelas toquinhos de perna mal formada. O Senhor deve ter acrescentado partes da perna aqui, até mesmo para aquela perna atingir o mesmo nível da outra, assim. É um momento muito poderoso na história da igreja. É isto que nós estamos celebrando antes de começarmos a mensagem desta noite. Então, é por isso que nós somos muito cuidadosos em registrar, filmar os aleijados antes da cura. Eu sou sempre muito rígido com isso. Porque quando você vê a condição deles, como agora você está vendo, antes da cura, então você vê a condição depois da cura. Então você vê o campeão que é Jesus. Você vê o campeão é o sangue de Jesus, o poder da cruz do Calvário. Então é este o propósito da unção. E é por isso, quando o Senhor faz uma coisa desta numa nação, isto se torna um grande debate nacional, uma conversa nacional. E é por isso que quando você vê na rádio Jesus is Lord, é uma grande conversa internacional. Porque até mesmo antes disso, não havia nada. Então, é por isso que agora mesmo o Senhor está visitando a igreja de uma forma tão poderosa. Esta é uma maravilha. O que nós estamos vendo aqui é uma maravilha absoluta. Que o Senhor pode tocar esta criança. E até mesmo aumentar a perna dela para atingir o chão. Acrescentou partes. Então agora o Senhor pode levantá-la e estabilizá-la. E então fazer com que ela ande. Isto é uma maravilha. Isto é maior do que um milagre. E estes são os milagres que nós estamos celebrando e desfrutando. Hallelujah. Hallelujah. It is so powerful. Aleluia. Very mighty. É tão poderoso. That's why you see the Muito grandioso. Bishop Senior, E é por isso que você vê que o arcebispo sênior, o reverendo bispo Amos Wandera, o reverendo Amos Wandera, ele costumava ele era parte da igreja anglicana, mas quando o Senhor me trouxe a esta nação, e ele ouviu a mensagem de arrependimento e santidade, a ele se rendeu. Ele deixou tudo. Ele era um bispo na sua paróquia, e ele estava na Universidade de Teologia, e ele abandonou isso. Porque ele disse, em toda a vida dele, ele nunca tinha visto a teologia levantar um aleijado. Ele deixou tudo para trás e se uniu a nós aqui. Ele agora, ele é um bispo presidente que supervisiona uma área muito grande. Então, e ele também é o secretário-geral do Conselho Nacional do Colégio dos Bispos daqui. Então, agora,
Ele está colhendo a grande cesta de Deus desde que ele atravessou. Ele está vendo maravilhas das quais ele apenas ouvia falar. Então, esta é uma grande celebração. Nós nem mesmo começamos a celebrar isto. E é por isso, povo abençoado, que é um tempo tão tremendo na história da igreja. Até mesmo enquanto eu anuncio para vocês a gloriosa vinda do Messias, esta agora são os testemunhos do céu a respeito do mensageiro que está falando com vocês agora. O próprio céu está testificando de que sim, de fato, é a unção do Senhor que repousou sobre eles para preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Porque as famílias estão encontrando alívio agora. Isto é maravilhoso que em algum país isto pode estar acontecendo. Esta é uma visitação tão maravilhosa do Senhor na Terra. E está acontecendo no coração do juízo do coronavírus. Mas também temos Paul Kipchircher. Este foi levantado. Estes são aleijados que o Senhor me usou para levantar no poderoso nome de Jesus no coração do coronavírus. Now you see, agora vocês veem, andando, aprendendo a equilibrar e andando. E muitos outros, continuando e continuando, continuando a andar. Estes aconteceram bem aqui, enquanto eu ministrava daqui. Shadrach Oibo levantou em Transmara. E você vê que é surpreendente como rapidamente eles já começam a fazer as coisas normais que as pessoas fazem. Sempre começando a fazer os trabalhos que as pessoas normais fazem. Vamos continuar rolando isto. Veja este agora. Este é Blessings Enoch, de Transoia. Era totalmente aleijado. Você pode ver que aquela perna direita ainda está puxando, ainda está presa. Quando ele chega num buraco, ele cai, porque ele ainda está aprendendo a equilibrar-se. Mas a força da perna é o que te surpreende. Esta é uma maravilha o que nós estamos testemunhando aqui. É muito poderoso. E esta agora é Blessings Barongo, de Kissi. E você pode ver que ela era totalmente aleijada naquela idade. Os pais tentaram tudo em todos os lugares. E os médicos já tinham desistido. E então, novamente, enquanto eu estava ministrando aqui, com um único decreto, então ela levantou. E agora, a história desta família é totalmente diferente. De uma condição de sem nenhuma esperança, de desesperança total. Uma situação deplorável, sem nenhuma esperança. Então agora vocês estão vendo a tremenda glória do Senhor. E então, Blessings Wangoi. É surpreendente que esses pais deram nome nessas crianças aleijadas de Blessings, bênçãos, que ela está engatinhando nos joelhos e não havia nada que os pais pudessem fazer. Então, ela estava no chão. Então, Coil estava totalmente no chão.
Os pais já tinham desistido, os hospitais desistiram. Então, novamente, com um único decreto, Coí levantou-se. O Ogoi levantou-se. E estão andando com força. Essa é a parte maravilhosa destes milagres. Aprendendo a equilibrar e com força. As pernas fortes o suficiente para sustentar o peso do corpo. Eles andam com força, eles se equilibram. Surpreendente. E agora você tem Gabriel Liá, de Mombasa, agora andando, mas ele era totalmente destinado a ficar na areia, no pó, mas agora está andando. Agora andando. E continuando a andar. Vamos passar rapidamente. São dois, vejam, eram dois aleijados, dois irmãozinhos na mesma casa. E o marido abandonou a família, ele foi embora. Mas então, quando ele ouviu que o Senhor tinha levantado os dois, então o Senhor restaurou esta família, aquele casamento novamente. Então você tem este precioso jovem Sheldon Favor. Veja a forma como ele está ajoelhado lá. Então agora ele pega aquela corda. Ele tinha uma coluna vertebral totalmente destruída. Ele não podia se levantar. Veja, ele está tentando se levantar aqui do lado esquerdo da sua tela. Veja a dor no rosto dele. Era impossível. Ele simplesmente não conseguia se levantar. Novamente, neste caso, os hospitais também desistiram. Então, neste lugar aqui onde eu estou, bem no coração, durante o coração do coronavírus, então o Senhor decretou cura. E agora as celebrações estão acontecendo. E então o bebê cego, Jackson Lempiris, de Transmara, se não me engano, de Transmara, e o mesmo cirurgião que estava tentando ajudá-lo, mas já tinha desistido, o cirurgião de olhos, o oftalmologista, quando ele ouviu que este bebê estava enxergando com um único comando, ele deixou tudo e saiu da cidade, foi até a casa do bebê em alta velocidade. Então, ele foi de carro, mas essa casa ficava num lugar tão retirado que um carro não passava, mas ele pegou uma moto como um táxi e foi até aquele lugar. Bora. Correndo por uma única razão. Ele disse, considerando a forma como o nervo óptico desta criança estava destruído e que não havia esperança, não seria possível que este bebê pudesse enxergar. Se é verdade que com o único comando dos mais poderosos profetas do Senhor, que Jesus curou este bebê, então, se é verdade que este bebê, esse menino está enxergando, ele disse que então ele precisava correr até lá para ver com seus próprios olhos. E quando ele chegou lá e viu este bebê enxergando, ele ficou tão chocado. E ele disse, na medicina isso é inexplicável. Então, estes são os maravilhosos milagres que o Senhor fez. Esta é Josefina Cheng, totalmente cega por um ano. E novamente, enquanto eu estava ministrando aqui, então agora a voz dela abriu com um único decreto. Vamos ouvir ela falar. Meu nome é Josephine. Eu bendigo ao Senhor tanto. Em fevereiro de 2019 foi quando eu perdi a minha voz e visitei muitos hospitais, mas eu nunca fui curada. Eu agradeço tanto ao Senhor porque eu recebi a minha cura ontem.
E eu agradeço tanto ao Senhor por enviar os seus 2 mais poderosos profetas para nos trazer cura. E agora ela que era muda está celebrando ao Senhor. Não, eles também não podiam explicar nem fazer nada por ela. Então, ver este bebê de Bucia com um toquinho, essa má formação nos braços e na perna. Jesus é muito misericordioso. O Senhor é muito poderoso. E eu agradeço muito ao Senhor por Ele me enviar até vocês nesta hora tão crítica na história da igreja. Então, amém, povo abençoado. Então, da última vez, nós estamos examinando essa conversa muito importante que o Senhor está tendo com a igreja globalmente agora. E nós vimos muito claramente no livro do Apocalipse, capítulo 4, que o Senhor está exaltando o todo-poderoso trono de Jeová. E você vê que o Deus soberano está sentado no seu trono. E isso deve ser uma certeza muito grande para todos os cristãos e povos desta terra que amam a Deus. Que o Senhor está entronizado. Não importa o que tenha acontecido com você, o Senhor ainda está entronizado. Isto significa que Ele já viu tudo. Para aqueles de vocês que confiam no Senhor, e é uma experiência tão tremenda e tão de quebrantamento tão grande quando João estava diante do trono de Deus em Apocalipse capítulo 4. Então o Senhor falou enquanto ele estava naquela condição, e o Senhor disse, naquele dia quando o Senhor me falou, vai dizer para aquele povo que quando o arrebatamento acontecer, o status da terra vai mudar. Então, desde então, isto se tornou um tema inexaustível para nós. Desde então, esta se tornou a conversa mais importante com a qual o Senhor está lidando com você. Que, ao mesmo tempo, o Senhor está levantando um alerta e uma advertência. É como se o Senhor olhasse para esta geração e Ele viu que vocês não estão se preparando o quanto que o céu esperava que vocês se preparassem. Então foi por isso que Ele levantou esta advertência, para que eu pudesse vir até vocês e fazer vocês entenderem que a complacência neste tempo de preparar o caminho para a vinda do Messias vai ferir. Que adiante de nós aqui, imediatamente depois que o arrebatamento acontecer, então a terra nunca mais será a mesma novamente. Porque muitas vezes o Senhor deve ter visto que muitas pessoas pensam que se eles não forem no arrebatamento, de qualquer forma eles vão conseguir ficar bem. Mas agora veja o alerta e a advertência que o Senhor agora levantou. É uma bandeira vermelha. Que a sua única segurança é se preparar agora, arrependendo-se e apartando-se do pecado, e então andar em absoluta santidade, esperando, aguardando o reino da glória, para que quando aquele dia se materializar
lugar se realizar na terra, vocês sejam achados prontos e consigam entrar no glorioso reino de Yahweh. Então, é aí onde nós estávamos quando o Senhor veio e atingiu essa conversa e colocou alguns alertas e advertências. And then last time we were here, e então, da última vez que nós estávamos aqui, no culto do meio da semana, então nós finalmente nos aventuramos para o livro do Apocalipse, capítulo 5. E nós abrimos um estudo muito grande lá, estritamente baseado nesta conversa do Senhor por voz. Fazendo essa pergunta: o que é que o Senhor está dizendo? Qual é a instrução do Senhor? Quando Ele adverte e alerta que quando o arrebatamento acontecer, aí o status da terra vai mudar. E eu disse para vocês que quanto mais nós vamos mergulhando profundamente no livro do Apocalipse, eu disse, mas vocês vão entender melhor o que o Senhor disse. Em outras palavras, quanto mais nós nos movemos do Apocalipse capítulo 4, 5, 6 em diante, mas vocês vão entender que depois do arrebatamento da igreja, depois do glorioso ajuntamento dos santos para dentro do reino da glória, mas vocês vão entender que enquanto nós nos movemos nesta escritura, nós vimos antes no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quando ele diz que o espírito da iniquidade, o espírito do anticristo já está em operação, já está operando. Em outras palavras, eu já vejo muitas pessoas neste momento agora na Terra sendo usados pelo diabo. Então é isto o que ele quer dizer com muitos anticristos. Já o espírito do anticristo são tantos em todo lugar, eles são hostis a Cristo. E então ele diz que no processo, muito claramente, haverá um homem da iniquidade. Haverá o próprio anticristo, ele mesmo, que vai começar a atuar. Um dos maiores principais atores depois do arrebatamento. O Santo iria repousar sobre ele depois do arrebatamento. E é por isso que assistir todas estas coisas nesta era é uma maravilha. Mas nós vimos muito claramente que o Senhor está falando com esta geração muito claramente a respeito da necessidade de se preparar e então a respeito da vinda do Messias. Mas nós vimos muito claramente que o Senhor está falando com essa geração muito claramente a respeito da necessidade de se preparar e então a vinda do Messias, como aquela voz audível que agora está impulsionando a nossa conversa. Então, quando nós começamos a entrar no livro do Apocalipse, capítulo 5, ok, somente um momento para ter certeza que está tudo correndo bem.
Now we are reaching all the continents. Very good. Hivyo basi sasa tunafika katika mabara yote, ni sawa kabisa. We are now reaching all the continents. Sasa tunafika kwenye mabara yote. But we saw in Revelation chapter 5, Lakini tuliona kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 5, where we have now pitched camp, mahali ambapo sasa tumekita kambi, that there is a tremendous situation that accrues there. ya kwamba kuna hali tatanishi Agora kabisa nós ambayo estamos inatokea atingindo pale. todos And os that is what I continentes, want us muito to bom. revisit a little Agora bit before we estamos enter the atingindo todos os revival night. It's going to be a continentes, big revival mas all the way nós to vimos em midday tomorrow. Apocalipse capítulo Nataka 5, tuangazie kidogo kabla tuingie katika usiku onde wa agora leo. nós Tunaenda kwa acampamos, kubwa kabisa nós katika armamos o katika. acampamento, And we saw very clearly, que há uma tremenda... before we enter the revival E é night, isto o it's que eu going to be a quero big revival all the way to revisitar midday tomorrow. novamente, porque depois nós vamos ter um grande avivamento esta noite inteira, que vai chegar até amanhã. And we saw very clearly, Na tuliona kwa wazi kabisa. E nós As we vimos are going to muito read now, claramente, Kama vile tunaenda kusoma como sasa, nós that vamos when you ler come to agora, Revelation chapter 5, ya kwamba ukija kwenye kitabu que cha quando Ufunuo você sura ya chega em 5, then you Apocalipse see the capítulo supremacy of 5, the Lamb of God. hapo basi unaona então ukuu wa você Bwana vê a Mungu Mungu. supremacia And do then you also Cordeiro de see Na Deus. pia unaona That a Então scroll você is também introduced. vê kwamba gombo que o linaletwa On the rolo é right hand of introduzido God the Father. katika mkono wa na kuume mão wa The direita right de hand Deus talks about the Pai. hand of power. mkono wa kuume unazungumza A kuhusu mão direita fala And so da you mão can de imagine that poder. scroll, behold, Então the você power pode of God the imaginar Father. que aquele rolo contém o poder de Deus Pai, o poder de Yahweh, meu amigo. Mungu Baba, So nguvu za Yehova yawe rafiki yangu. So blessed people, can we begin at Revelation chapter 5 Então, again? povo abençoado, podemos começar em Apocalipse capítulo 5 With novamente, tremendous joy. Na furaha nyingi kabisa. That the com Lord is visiting the tremenda church at this alegria, Bwana analitembelea que o Senhor kanisa está kwa wakati visitando huu. a And he says, igreja verse nesta 1. Na hora. anasema E ele mstari wa diz no kwanza, versículo Then 1, I saw in the right hand of him who sat on the throne kisha nikaona então eu katika vi mkono na wake mão wa direita kuume daquele yule que está aliyeketi kwenye sentado enzi, no a scroll trono with writing on both sides, gombo iliyoandikwa katika pande livro, zote. And como sealed rolo with seven escrito seals. de ambos os lados, e selado com and I 7 saw a selos. mighty angel proclaiming in a loud voice, Nami nikamwona E malaika vi mwenye nguvu poderoso anjo akisema proclamando em "Who alta is voz: worthy ni nani anayestahili quem é digno kuzivunja hizo de lakiri quebrar os selos na kufungua e gombo? de abrir Then o he says, livro? mighty angel. Na anasema ya kwamba malaika E ele diz: um anjo poderoso. Hivyo basi muona Então você vê imediatamente a God partir do the versículo 1 Mungu Baba, que His right Deus hand. Pai, mkono wake wa kuume, a mão He's direita holding dele, that scroll, the holy scroll of God in heaven. ele está His right segurando aquele rolo, o santo rolo de Deus no céu, com a The sua hand mão of direita. power, mkono wa nguvu, demonstrating A mão de maximum power. poder, kudhihirisha nguvu demonstrando o kamilifu. poder máximo. Then a E ele mighty angel. diz: Halafu malaika então, mkuu, um anjo poderoso, não um anjo sio comum, malaika tu, A Não mighty apenas um angel anjo, stepped forth and anjo proclaimed aloud, poderoso, anjo poderoso que deu um passo à frente e "Who is proclamou worthy em to alta break the voz: seals?" ni nani anayestahili quem é kuvunja lakiri? digno de quebrar os selos e de abrir o livro? Lakini hakukuwepo Mas não yoyote havia ninguém no céu, wala duniani Or nem under na the terra, chini ya dunia Could nem open debaixo the da scroll terra, weza kufungua hilo gombo que Or podia even look abrir o inside. livro na hata kutazama ou ndani sequer yake. And then he says, olhar therefore, para ele. Anasema mstari wa Então nne, ele diz no versículo 4: nikalia sana. eu Let us read the other chorava e version. chorava muito. Vamos What they are ver saying. outras Kile versões. ambacho anasema, O que Because eles NIV estão says, "I dizendo. wept and wept." kwa sababu NIV yasema Porque a kwamba NVI diz: eu Let me chorava read e the New American chorava. Standard. Wacha nisome New American Deixe-me Standard. ler a See what he New says, American blessed Standard e ver o que ele diz, povo Very abençoado. powerful. Ya nguvu kabisa. Muito poderoso Huu kanisani. And nessa he hora says, na Na igreja. anasema E ele I diz: saw in the right hand of him who sat on the throne kisha nikaona katika eu mkono vi wake yule na wa mão kuume, direita yule daquele que aliyeketi se kwenye enzi, assenta a no book trono written inside and on the back, kitabu kilichoandikwa um ndani na livro upande wa escrito nyuma, dentro sealed up e with fora, 7 seals. kikiwa kimefungwa kwa selado lakiri com saba. And I 7 saw a selos. strong angel, here uses strong, a strong angel proclaiming with a loud voice. Nami
E eu vi um anjo forte, aqui ele usa a palavra forte, bradando em grande voz: quem é digno de abrir o livro e quebrar os seus selos? E aqui então ele começa com o rolo e então com os selos. Veja o que ele diz no versículo 3. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Versículo 4. Então eu comecei a chorar muito. Por quê? Porque ninguém fora achado digno de abrir o livro ou nem sequer olhar para ele. Na versão King James, o versículo 4, ele diz aqui: e eu chorava muito. E na outra versão ele diz: eu chorava grandemente. E na NVI diz: eu chorava e chorava. E na King James ele diz: eu chorava muito. Na versão amplificada diz: e eu chorei audivelmente. Eu chorei alto e amargamente, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de inspecioná-lo. E este tipo de choro é o tipo de choro que, se você se lembrar, que as irmãs de Lázaro, quando ele morreu, como que elas choraram amargamente diante do Senhor? Então esse tipo de choro que João está chorando aqui é o tipo de choro como se você estivesse se lamentando, como se você estivesse em um funeral. Eu chorava e chorava. Eu chorava amargamente. Eu chorava grandemente. Eu chorava muito. Isto é muito choro. E se você encontrar um choro sábio, se você checar um choro sábio, essa é a razão. Ele diz: porque ninguém foi achado. Ninguém foi achado digno o suficiente para poder pegar o livro e até mesmo quebrar os selos, ou sequer olhar dentro, ou inspecioná-lo, ou lê-lo. Então, o tipo de choro é como se alguém tivesse morrido. Agora, eu quero examinar esse choro para abrir uma outra conversa, para falar agora a respeito desse choro. Porque eu já relacionei para você que este choro é como se alguém tivesse morrido e não há nada mais para fazer. Você não pode trazê-lo mais de volta. He has died or she has died. There is no way you can even bring her or him back. Ele morreu, ela morreu, e não tem como trazer de volta novamente. É este tipo de falta, não há mais esperança. É por esta razão que eu chorei tanto, eu chorei grandemente, eu chorei e chorei, eu chorei amargamente. Turn with me to Isaiah chapter 6 before I can open it up and explain it to you. Abram comigo em Isaías capítulo 6 para que nós possamos descrever este tipo de choro. Isaías capítulo 6, ele diz: no ano em que o rei Uzias morreu,
Nilimuona Bwana Eu vi o Senhor assentado num trono iliyotukuzwa alto e exaltado, nalo pindo la joho lake e a aba da sua veste enchia o templo. Where Acima seraphim, dele estavam serafins. kila mmoja alikuwa na mabawa Cada um deles tinha 6 asas. sita, mawili walifunika Com nyuso 2 zao, asas and with eles two cobriam o wings they covered rosto, their feet. na kwa mengine mawili com 2 walifunika asas miguu yao, cobriam And os with two wings pés, they were flying. na kwa mawili walikuwa e com wakiruka. 2 asas eles voavam. Nao walikuwa wakiita E eles kila mmoja proclamavam uns para os outros: Santo! mtakatifu, Holy is the Lord, the Santo! Almighty. mtakatifu, Santo é o Senhor Deus, The o whole earth is full of His Todo-Poderoso. glory. dunia yote imejaa A utukufu toda a wake. terra está cheia da sua glória. Na kwa kutoa kwao sauti, E ao som das suas And the vozes, door thresholds, miimo ya milango na os vizingiti batentes das portas and the temple was filled tremeram. with smoke. nalo hekalu likajaa E o moshi. templo ficou Verse cheio de fumaça. Versículo 5. Ole wangu mimi, Então eu gritei: ai de mim! Eu chorei! Ai de mim! Eu gritei! Ai de mim! Mungu kabisa ni Eu kilio. chorei amargamente. Wacha nisome tafsiri Deixe-me ler outras of versões Isaiah. também. cha Isaya. Chapter O 6, livro so de I can see the Isaías, level of weeping Capítulo Isaiah is 6, having before para the que nós throne of possamos God, ver o that we tipo may de understand. choro que This Isaías weeping estava John tendo is diante do engaged in. trono de Deus, para que nós possamos Before the entender throne of este choro que aconteceu com João diante do trono de Yahweh, Before the throne of God in heaven. Ili kwamba tupate kuona diante do trono de Deus no céu. anafanya mbele ya enzi ya Mungu mbinguni. I want us to look at the level of weeping that Isaiah Eu had quero when he stood before the throne of God. examinar o nível de choro que João teve diante do And trono then de Deus compare it e with que the level of Isaías weeping também that teve. John is having when he's standing before the throne of God. Eu quero inside comparar heaven o also. choro de Isaías diante do trono de Deus e então comparar com o choro que João teve também diante do trono de Deus no King céu. James says, Tafsiri ya King James yasema, Na versão King James ele diz: ndipo nikasema, então eu "Woe is disse, me, ole wangu mimi, ai de mim, kwa maana nimeangamia. In por other que words, estou finished. perdido? Because Estou I am a man of liquidado. unclean lips. Kwa kuwa mimi ni mtu mwenye Porque eu midomo sou um michafu, homem And I de dwell lábios I dwell impuros in the midst e of a habito people no of meio unclean lips. nami ninaishi de um katika povo watu de wenye lábios, de midomo And impuros yet my eyes lábios. have seen the Lord, the King, the Lord of hosts. Entretanto, os meus olhos viram o Senhor, o Rei, o Senhor dos New exércitos. American Standard yasema, A versão Woe New unto me. American And I said, "Woe Standard unto diz. me, for I am ruined." Então eu disse, nikalia, ole wangu mimi, então kwa eu maana disse, nimeangamia. ai de mim, estou arruinado. Amplify Então says, agora, then I a said, versão "Woe is me, amplificada diz, então eu disse, ai de mim, porque estou acabado because I'm a e man of unclean arruinado, lips, Kwa kuwa mimi ni mtu mwenye midomo porque michafu, um and I homem de dwell among lábios people in impuros the midst of a people of unclean lips. nami ninaishi e katika habito watu no meio de um michafu. povo For de mine impuros eyes have lábios, seen the King. Kwa maana macho yangu yamemwona porque os mfalme. meus The Lord of olhos hosts. viram o Rei, So o on this Senhor dos occasion, NIV brings it out exércitos. so powerfully. Hivyo basi katika Então, siku hii, nesta tafsiri ocasião, a versão NVI traz tão poderosamente, porque ele diz, I wept. ai de mim, eu chorei, I cried ai de out. mim, kwa sauti, eu He cried gritei. out. alilia kwa sauti. Ele That is gritou. amazing, blessed people. Hivyo basi hiyo yashangaza Então watu isso é wabarikiwa. surpreendente, povo abençoado. That Ele when está John dizendo appeared Ya kwamba wakati Yohana que quando João Inside apareceu ndani ya mbingu, before the dentro throne do of God, céu, mbele ya enzi ya Mungu, diante When do we trono enter de chapter Deus, 5, tunapoingia katika sura ya quando tano, nós find entramos that no God the capítulo Father, tunapotea 5, kwamba Mungu Baba nós is holding encontramos, a descobrimos que significant Deus scroll. Pai amelishika gombo está ambalo segurando um ni A rolo very muito powerful scroll. gombo ambalo ni importante, la nguvu A kabisa. um very rolo important muito scroll. poderoso, um rolo And then- muito importante. John is there. Então, Yohana yuko pale, And João a mighty está angel lá stands up naye malaika mkuu e um kabisa poderoso anjo and se shouts, levanta proclaims, na kupaza e sauti grita e "Who proclama: is worthy ni nani anayestahili quem é digno kulichukua gombo de tomar o livro na kuvunja lakiri zake? e de quebrar os seus 7 selos? E ele They diz: began to search. Wakaanza kutafuta, eles começaram a procurar. They searched inside heaven walitafuta ndani ya Eles mbingu, procuraram dentro do céu hawakupata yeyote, e não encontraram searched the space ninguém. above the earth here. wakatafuta katika Procuraram sehemu no iliyopo espaço angani, acima da terra aqui, hawakupata yeyote,
yote. e não Searched on the encontraram earth. ninguém. Wakatafuta duniani. Procuraram na terra Hawakupata yeyote. e não encontraram ninguém. Wakatafuta chini ya dunia. Procuraram In the realm of debaixo the da underworld, terra, under the earth. na dimensão debaixo da terra, Found nobody. Hawakumpata yeyote. e não encontraram ninguém. Katika mabahari. E foram aos oceanos Wakatafuta kwenye e bahari. procuraram nos oceanos e não encontraram Searched under ninguém. the ocean. Procuraram debaixo, no fundo do oceano e não encontraram ninguém. Aleluia! Halafu, E então, It may not be possible pengine haikuwezekana. talvez não to fosse tell. It may possível. not be possible. Pengine huenda isiwezekane. Talvez não How seja long this possível search went dizer, Kutambua ni muda upi dizer au por muda quanto upi tempo essa kuendelea. busca durou. It may not be possible Huenda pengine Talvez não seja to possível tell how long this search went on. kutambua ni kipindi kipi dizer ambacho kutafuta quanto kuendelea. tempo durou But what esta matters is busca. this. Lakini kile ambacho Mas o que importa é The answer isto. that came back. lile jibu ambalo A lilikuja, resposta que foi dada, que diz, hakuna, We throw Não. in the towel. tunakata tamaa. nós jogamos a toalha, nós desistimos, não encontramos ninguém To be able que to take seja the scroll digno from the right hand of God ambaye anastahili de kuchukua pegar o livro da mão direita de and Deus begin breaking his seals. na kuanza kuzivunja e lakini começar a quebrar os seus selos. So Não immediately encontramos that answer ninguém. came. hivyo basi punde tu Então, imediatamente quando And the essa way John was resposta standing veio, jinsi ambavyo Yohana e da forma And then como that João answer estava hit de him. pé lá, lile jibu likamgusa. então aquela resposta feriu ele. Então, repentinamente, ele rompeu, ele quebrantou-se e começou a chorar amargamente. E ele diz aqui, na anasema e ele Revelation diz, chapter 5, blessed people. kitabu cha Ufunuo sura ya o livro do Apocalipse, capítulo 5, povo I wept abençoado, and wept. versículo 4. Eu chorava e chorava, porque ninguém foi encontrado anayestahili kufungua digno de mdomo abrir o na livro kutazama ndani. e de olhar dentro dele. Kisha mmoja wa wale Então um dos walioketi anciãos me disse, usilie, You see now não chore, the você vê lion of the agora tribe of Judah. simba wa kabila la o Yuda leão da tribo de Judá. shinda. Ele triunfou, ele venceu novamente. Simba wa Veja, eis que o leão da tribo de Judá, uzao wa Daudi a raiz de Davi, shinda. He's ele able to open the triunfou, scroll. ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Na kisha nikamwona mwana Então eu vi um Looking as if it cordeiro had been slain, akionekana que kama parecia ter sido standing in the morto, center of the throne. akiwa amesimama katikati de mbele. pé no centro do trono. Kumbuka katikati Lembre-se que o centro do trono, ikiwa imezungukwa na wale cercado pelos 4 seres viventes, e os anciãos, He had 7 horns, na alikuwa na pembe saba. ele tinha, e Macho saba. which are o the cordeiro 7 tinha spirits of 7 God. chifres e 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus Zilizotumwa duniani enviados para toda a terra. He came and Versículo took the 7. scroll huyo mwanakondoo akaja Ele se from the aproximou e right hand pegou o of him who livro sat on the throne. kutoka da mão direita daquele que estava And when he sentado no had taken trono. it, na alipokwisha kuichukua E The quando four ele o living tomou, creatures, wale viumbe wanne wenye uhai os And the 4 24 seres elders, viventes e os The four living creatures 24 and 24 anciãos, viumbe wanne wenye uhai na wale os 4 seres viventes e os 24 anciãos, eles se prostraram diante do Cordeiro. E cada um and deles the tinha holy uma golden harpa bowls, nao walikuwa wameshika e mabaki seguravam taças de ouro which are the cheias de prayers of the incenso, saints. ambayo ni maombi ya que watakatifu. são as orações dos santos. Nao wakaimba wimbo mpya. Então eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque tu foste morto e com teu sangue Ukamnunulia Mungu tu comprastes homens para Deus de todas as tribos, língua, povo You e made them to nação. be a kingdom wao umewafanya E tu os constituístes reino e sacerdotes kutumikia Mungu wetu. para servir ao nosso Deus. Nao watatawala E eles reinarão sobre a terra. Então eu olhei e ouvi sauti za a voz de muitos anjos, thousands upon thousands. wenye idadi milhares de milhares, 10,000 times 10,000. na 10,000
e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, e bem como os seres viventes e os anciãos, e em alta voz eles cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas no céu e na terra e debaixo da terra e no mar e tudo o que neles há, eu os ouvi cantando ao que está sentado no trono. Eles estavam cantando ao que está sentado no trono. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor. Sejam o louvor, sejam o louvor e a honra e a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Então os 4 seres viventes disseram amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Então agora, ele está dizendo que quando esta notícia chegou até João, então esta notícia instruiu ele ouviu sendo dito que ninguém foi achado em toda a terra e debaixo da terra e no céu. Isto é toda a dimensão da criação. Esta é a criação total. E eles procuraram e eles não encontraram ninguém digno, que fosse digno o suficiente para poder pegar o livro da mão de Deus e então quebrar os selos. Quando João ouviu isso, isso deixou-o perplexo e repentinamente ele quebrou-se. Ele chorou e chorou. E outras versões dizem, eu chorei muito. E outras versões, outra versão diz, eu chorei amargamente. E eu disse que esse nível de choro, o tipo de choro, é o tipo de choro quando alguém está em total desesperança. Como por exemplo, quando Lázaro morreu e as irmãs de João correram para Jesus e elas choraram amargamente, porque ele já estava lá há 4 dias, já estava apodrecendo. Então trazê-lo de volta era impossível. Este nível de desesperança, aquele choro, ele é equivalente a um lamento num funeral. Então eu levei vocês a Isaías capítulo 6, versículo 5. Quando Isaías novamente estava de pé diante do trono. E então naquele lugar, novamente, ele chorou. E ele chorou tão amargamente, ele gritou. E ele disse, estou acabado, estou liquidado. Qual é a mensagem? What is the message to this generation? Qual é a mensagem para essa geração? Look at this now. Olha isto agora. John weep Por que João chorou so bitterly, tão amargamente, uncontrollably, before he was descontroladamente, restrained and told, hold it now. antes que ele fosse restringido e dissessem, calma, calma The agora. Lord is saying O Senhor está dizendo that the condition of John que a condição de João, standing right there before de the pé Almighty lá, diante do trono throne, the Almighty God Todo-Poderoso, of Israel,
e do Todo-Poderoso Deus de Israel, meu amigo. Out a holy scroll. Ele então tira um rolo santo, sagrado, que como nós It's sabemos, very significant. é muito importante, muito significativo para a redenção do homem, Redemption of the earth. a redenção da terra. You are E told então, that foi nobody dito a has been você found que ninguém foi that is achado able to go and take this scroll que pudesse ir e pegar and then esse start rolo opening his seals. e então começar a abrir And os he seus say, selos. Anasema E ele When está that news hit dizendo, John, wakati habari hizi quando aquela notícia atingiu João, and he o wept quebrou uncontrollably. e ele chorou descontroladamente. Because he Por must have quê? been asking, kwa sababu lazima awe Porque ele devia estar "Do you mean perguntando, to tell me now Je, unamaanisha kuniambia você quer me sasa dizer that there will be agora no redemption for the earth? ya kwamba que não haverá redenção para a You terra? mean to tell me Je, sasa Agora você quer me dizer all the wickedness and the satanism que toda a perversidade e satanismo, o all the wickedness satanismo and the devil out there on the earth will go totally E aí toda a iniquidade, o diabo lá fora vai fazer o que ele quiser e jamais prestará contas. Do you mean Vai to tell me continuar livre. Você quer me all the dizer abuse and the blackmail and the torture que and the todo slander abuso that e we have calúnia gone e through tortura in the hands e of the calúnia devil, pela as we stood qual with nós Jesus, temos it passado will nas just go mãos like do that. diabo Nobody will be held to account. e para com Jesus vai continuar assim e ninguém vai prestar contas. You mean Não the vai abusers of acontecer Satan nada. will just go like that? Você quer dizer que os abusos de Satanás You vão telling me continuar that there is assim? now no hope Você on the está earth? me dizendo que agora não há mais esperança na About those who are terra? still out there suffering, holding it on, holding on. Enquanto aqueles que estão lá fora sofrendo, sustentando a salvação, perseverando. Em The outras Lord is using palavras, this. I wept and wept. This o weeping of Senhor joy está usando este. Eu chorei muito. Este choro de to tell João us kutuambia para John nos dizer wept. ya kwamba Yohana que alilia João And God chorou. was asking, kana kwamba alikuwa anauliza É como se ele "Is there estivesse no God perguntando: to redeem man? je, hakuna não há um Deus para redimir o You homem? have found none? hamjampata yeyote The O whole Senhor earth, não the whole encontrou heaven, the whole ninguém earth. dunia yote em toda a terra, todo o Is céu, man todos not os going to be delivered? lugares. Is Então there o homem não nobody vai going to ser deliver man liberto. and save him? Então ninguém vai libertar o homem e salvá-lo. anaenda Is kumkomboa there no God je, hakuna Mungu who Não can há redeem Deus man? Is everything going to remain que like possa that? redimir o homem. Tudo vai ficar do mesmo jeito. And then he's told, halafu anaambiwa E então é dito para ele: usilie see, não chore. the Veja. Lion of the tribe of Judah, simba wa kabila la O leão da tribo de Judá, Mr. David, the root of David, uzao wa Daudi a raiz he de has Davi, triumphed ameshinda and is ele worthy. triunfou And the Lord e ele é is using that to tell digno. the church. naye Bwana anatumia E hiyo o Senhor está usando isso para dizer para a igreja, para dizer para esta geração, kwamba bila que Yesu The sem life of Jesus man is totally hopeless. a vida do homem é totalmente sem esperança. Oi, Ei, the hopelessness. Ei, kule kukosa tumaini a The hopelessness that John desesperança, was in. kukosa tumaini ambapo a desesperança na qual João estava. inazungumzia The hopelessness of the Fala, life of man on this profetiza earth without God, without a Jesus. vida do homem nesta terra sem Deus, sem Jesus. That life on the earth ya kwamba maisha Que a duniani vida na Jesus. terra bila Yesu sem is Jesus totally hopeless. There is nothing. é It is done. totalmente sem esperança. Não But há this is nada. somebody who is Acabou. inside heaven. lakini huyu ni mtu ambaye Mas esse é alguém He's que está already more dentro do powerful than the céu. billionaires of the earth. tayari yeye ni mwenye nguvu Ele já é mais poderoso do que os Because he's already in bilionários heaven. da terra. What cannot be purchased by Porque ele billions já of está dollars. no He now céu. has it. He's in the kingdom.
O céu que não pode ser pago nem por bilhões de dólares. O reino de Deus. But even in that advantage over the billionaires of the earth and the kings Que of the mesmo earth, the advantage nesta he held. vantagem sobre os bilionários da terra, que ainda houve uma But without the situação Messiah, he was still finished. He still que worked. você pode ter tudo, mas sem o Messias, ele está liquidado. E He ele still então worked chorou. bitterly. Hey, Without the Messiah, e he was ainda hopeless. assim ele He was in a chorou deplorable hopelessness. amargamente, porque sem o Messias ele estava em uma situação deplorável. Hey, Ei, what is the Lord Hey. saying to this generation? O que é que o Senhor está dizendo para esta geração? O Senhor está dizendo para você que a vida do homem, este homem criado, a vida do homem sem Jesus está liquidado, é zero. Mesmo que você reúna bilhões de dólares, bilhões de euros, French francs, ma francs, ma farang. bilhões de francos suíços, Hey, even if you Hey. get billions, become a billionaire. Without mesmo que Jesus, você tenha bilhões e seja um bilionário, sem Jesus você é totalmente liquidado e inútil. Hey, ei, I tell you. Ei, nawaambia. So can Eu we go lhes through this digo. real quick? Hivyo basi, je, tunaweza então podemos passar por isso rapidamente. Kitabu cha Yohana sura ya O livro de 14. João, capítulo 14. Ambacho Bwana anasema kwa O que é que o What Senhor the está Lord is saying dizendo com will este happen in the choro? tribulation without Jesus here, without O the que o grace of Senhor Jesus. está dizendo que vai acontecer na tribulação sem Jesus e sem a graça de The book of John Jesus. chapter 14. Kitabu cha Yohana sura ya O livro de Verse João, 6 says, capítulo 14, no versículo Jesus 6, ele answered, diz: Yesu akajibu, Jesus I am the respondeu: way mimi ndimi njia Eu sou o caminho and the life. e a And verdade no one e a comes to the vida. Father except through me. mtu hawezi kuja E kwa Baba ninguém isipokuwa vem ao kupitia Pai a não ser por Hey. mim. So what is this then? Ei! Hivyo basi hiki ni nini basi? Então o que é He's isso? saying Anasema Ele está without dizendo Jesus, ya kwamba bila Yesu que sem Jesus hakuna you vile cannot não get to tem heaven. como. hakuna vile unaweza kufika Você não mbinguni. pode You'll be chegar no roasted in céu. hellfire. Utateketea katika Você moto. vai assar no fogo do inferno. Que sem Jesus não há propósito na vida em There viver. is no Sem reason to be Jesus alive. Hakuna sababu ya ku- não há razão para estar vivo. Ele está dizendo que somente Jesus pode te conduzir para o reino da vida. The kingdom of glory. ufalme wa utukufu. O reino The da kingdom of glória. everlasting life. Ufalme wa maisha O ya reino milele. da vida eterna. And so O he reino makes do it very clear here céu. that without Então him, ele deixa John muito wept claro and aqui wept and que wept. sem ele, João chorou e chorou e chorou. Aliye na akalia sana. Without Jesus, Bila Yesu there is Sem no way. Jesus, hakuna vile. não Without tem Jesus. como. Bila Yesu There is Sem no heaven. Jesus, hakuna mbingu. não há Without céu. Jesus. Bila Yesu Sem There is no life, Jesus, because that is the road that não leads to há life, the way vida, that leads to porque life. este é o caminho que conduz para a vida. Zima. Then you pastors and bishops Hivyo basi ninyi Então vocês, pastores e preside over bispos, so-called interfaith what? ambao huwa mnaangalia na que kuangalia vocês kila presidem taifa sobre What are you telling algo the como world interface. then? O que é que vocês estão dizendo para o mundo, então? João está chorando aqui, descontroladamente. Ele se recusa a ser confortado, porque ninguém foi achado digno de tomar o livro e de abrir o livro e revelar a redenção do homem. E o Senhor está usando isso para dizer que arrependimento, salvação, conversão, redenção, tudo isso pertence a Jesus. Só são encontrados em Jesus e em ninguém And he mais. goes on to say, John chapter 3, Ei! verse 16. Então, nós vamos ver João capítulo 3, The versículo reason John 16. wept, A razão pela qual João the chorou most beloved descontroladamente.
o discípulo mais He goes up amado there. de Jesus. And he found Ele that vai lá em nobody's cima worthy. e ele descobre que ninguém foi achado digno. Ninguém foi achado digno na terra. Não foi achado digno em nenhum lugar. O que realmente fala a respeito da natureza caída do homem. Que o homem caiu. E o homem precisa de um redentor. Ele precisa de um salvador. E sem um salvador, está liquidado. Em alemão ele diz, é acabado, liquidado, morto. Você está acabado? Ei! E ele diz, João 3,16. Ele diz, ele disse-lhes, novamente João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É por isso que João estava chorando. Que se ninguém foi achado, isso significa que a humanidade foi deixada sem um Redentor, foi deixada sem um Salvador, foi deixado sem um mediador, foi deixada sem redenção. Não há conversão, não há salvação, não há sacrifício, não há perdão de pecado, então não há arrependimento. Sem Jesus, não há esperança. Eu estou falando a respeito dos privilégios de agora, deste momento, que você tem agora como cristão, que você está desfrutando como cristão, que vocês estão vivendo uma vida de qualidade, porque vocês não estão bebendo dos bares, vocês não estão saindo à noite, ou vocês não estão nos bordéis, onde as pessoas compram prostitutas. Então você está vivendo uma vida razoável, com uma qualidade razoável. Então, até mesmo a proteção de Deus sobre nossas vidas como cristãos. Estes são os privilégios atuais que vocês estão desfrutando por causa da salvação. Que vocês podem adorar a Deus, vocês podem ter um relacionamento, podem se relacionar com Ele através de Jesus. Ele está dizendo, não apenas isso, mas também a esperança futura da vida eterna. Tudo está ancorado em Jesus. Surpreendente, ele chorou. Então ele está dizendo, Romanos capítulo 3, por que João chorou? Chorou e chorou e chorou descontroladamente. O livro de Romanos capítulo 3, 23. Eu sei que hoje não seria para a palavra, precisamos começar o culto de avivamento. Então aqui vamos agora. Ele diz, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. É por isso que João estava chorando descontroladamente. Ele entendeu que há uma grande queda. Ninguém foi achado. E, entretanto, não há Redentor. A não ser que um Redentor apareça e tome o livro e comece a abrir o plano de redenção de Deus. O plano de Deus para a redenção, para redimir o homem. Então o homem estará acabado. Não há esperança. É por isso que João está chorando lá. E ele diz, João capítulo 15. Por que João chorou? O discípulo que mais amava Jesus e que Jesus também amava mais. João 15, capítulo, versículos 4 e 5. Eu vou ler do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor.
Ukikata kila tawi todo ndani yangu ramo em that mim bears no fruit. lisilozaa que não matunda, der While every fruto, branch ele that corta. does bear fruit, wakati kila tawi lizaa Mas matunda, todo ramo que der fruto, so that it ele will be even more poda, fruitful. ili kwamba lipate kuzaa para que matunda dê zaidi. ainda Verse mais 3 John fruto. Mstari wa 3 Yohana 15. Versículo 13, You João are already 15. clean Ninyi mmekwisha kuwa safi Vocês because of já the word I estão have spoken limpos to you. kwa sababu ya lile neno nilinonena por causa da kwenu. palavra que eu lhes tenho falado. Ndani yangu, Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. hakuna tawi lisiloweza Nenhum ramo pode dar fruto mwenyewe. It por must si remain in me. mesmo. Ni lazima libaki ndani It yangu. Ele tem que permanecer em mim. Ele tem que permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto Ijapokuwa mbaki ndani a não yangu. ser que vocês permaneçam em mim. Eu sou a videira Nanyi ni matawi. e If vocês a são man os remains ramos. in me, Mtu yeyote akae Se alguém permanecer em mim he e will eu bear nele, fruit. huyo huzaa sana. este dá muito fruto. Maana pasipo mimi E sem mim, hamwezi kufanya jambo you lolote. vocês Why nada John wept? podem fazer. Então vocês entendem por que João chorou? That apart from the Aleluia! Kwamba kando na Que Kristo além que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Não há esperança. wakati huu or for the future, Enquanto que agora, usoni there is no agora no redemption. na futuro, ukombozi There is não no haverá everlasting life. redenção. kuna maisha milele. Não There is há no vida salvation eterna. without Jesus Não há Christ, our salvação Savior. sem Jesus Cristo, nosso Salvador. Wetu. That's why he wept and wept. Ndio sababu alilia. É por isso que ele chorou e chorou. Yashangaza watu Surpreendente, That povo is the message abençoado. of the weeping that you see John Esta é a having in mensagem Isaiah. do choro que você vê que João está tendo e também Isaías. The book of John chapter 1 verse 3. Kitabu cha Yohana sura ya kwanza O livro de It João, says, capítulo "Through him 1, all versículo things were 3. made." anasema ya kwamba vitu Ele vyote diz, viliumbwa kwa yeye. através dele todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que Did foi you feito understand se why fez. John wept bitterly, Vocês wept entenderam much? por que João chorou amargamente, chorou Like somebody demais. who is mourning a dead Como person, alguém no hope, que está no bringing lamentando back. uma There is no pessoa hope morta, without não há Jesus. esperança de Hallelujah. trazer de There's no hope volta, beyond the não há tomb esperança without sem Jesus. Sem Jesus não há esperança além dos túmulos. Tumaini kabisa bila Yesu. Hakuna tumaini kabisa kupita makaburi. And he was crying and crying. Na akalia. E ele estava chorando e chorando. E quando a notícia chegou a ele, quando a notícia chegou a ele que ninguém foi achado digno de pegar o livro e de abrir os seus selos. E ele chorou demais. E ele chorou amargamente. Ele devia estar perguntando: você quer me dizer que não há Deus? Quem vai de alguém que vai redimir o homem? Então foi dito a ele: Usilie. não chore. There is always God. Kila wakati kunaye Mungu Há sempre Deus ambaye amenzika. que está Kila entronizado, wakati yupo está sempre kuokoa presente wanadamu. para redimir o homem. Então não chore. Tayari ameokomboa Ele wanadamu. já redimiu o homem Ameshinda. He's e now the King of glory. triunfou. Sasa ndiye mfalme wa utukufu. Ele agora é o Rei da Glória. Ameambiwa. How E foi come? dito a ele: Inawezekanaje? You como é can't possível? remember Hauwezi kumbuka Você não pode se lembrar Judah with. kila ambacho Yakobo com a bênção com a qual Jacó abençoou Judá. Como é possível que você não pode se lembrar da profecia de Jacó para Judá? Quando ele disse: Judá, você é um leão novo. Você veio depois de matar a sua presa e você está cavalgando na força da sua glória e da sua vitória. E você se deita e quem pode te tocar? Ele já foi, ele já fez na cruz e ele redimiu. Então há um Deus que pode redimir o homem. Você precisa apenas recebê-lo. wewe unahitaji tu kumpokea. Ai. Ai, Deuteronomy chapter 31. Deuteronomy, blessed people. kumbukumbu la Deuteronômio 31, Deuteronômio, povo abençoado. E ele chorou e chorou, akiwa na mshtuko Like somebody mourning. perplexo, kama vile mtu anayeomboleza. Como alguém que estava lamentando, Cannot be brought back. sabendo que aquela pessoa morta não pode ser trazida de And then all of a volta. sudden, Halafu ghafla bin E então, repentinamente, Masiya
o Messias, o Redentor, o Salvador, o Cristo, o Rei, o Senhor. E ele disse, não, ele já fez. E ele é digno de redimir todos os homens, de pegar o rolo e desvendar o plano de redenção para Deus, reclamar de volta, retomar, repossuir a terra. Ele é capaz de destruir o inimigo e tomar de volta a terra de Deus. Deuteronômio 31. No versículo 8, ele diz o seguinte: enquanto nós tentamos acabar hoje, porque é por causa do tempo. Então ele diz, Deuteronômio 31:8, o próprio Senhor irá à sua frente, o próprio Senhor vai adiante de ti e ele será contigo. Ele jamais te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Aleluia! Não desanime, ele estará sempre lá para nós. Não chore, o próprio Senhor estará com você. Que maravilhosa notícia nesta sexta-feira à noite. Mas você pode imaginar a outra mensagem que o Senhor está transmitindo de lá. Que quando Isaías quebra-se em total desesperança diante do trono de Deus, então uma redenção acontece. Os serafins vêm com a brasa viva que ele pegou do altar, which symbolizes the cleansing blood of Jesus. Que simboliza o sangue purificador de Jesus, o sangue redentor de Jesus. Então ele toca os lábios dele e o purifica de todo pecado. E o redime. Então agora ele é usável, ele é útil. Agora ele pode ouvir Deus. Então João também, quando ele chora e chora e ele se quebra chorando, sem nenhuma esperança, então ele é confortado por um dos anciãos. E ele diz, não chore. A redenção. O Messias está aqui, o leão da tribo de Judá. Então o Senhor está dizendo que a redenção somente virá para aqueles que se quebraram diante do Senhor e entenderam a desesperança humana de suas vidas sem Jesus. Novamente, o Senhor está dizendo desta forma que a redenção somente pode vir às pessoas que entenderam a fatalidade da vida humana, o perigo, quão perigosa é a vida humana sem Cristo. E por causa dessa desesperança, então eles se quebram diante do Senhor. A redenção não virá aos altivos, aos orgulhosos, aos autoconfiantes, aqueles que são autoconfiantes diante de Deus. Eles vêm com a mão no bolso e dizem, oi Deus, abençoa-me. Ele está dizendo que não vai acontecer. Virá somente para aqueles que se quebraram e entenderam quão sem esperança é a vida humana. E então a redenção virá.
Uma outra coisa que deve ter tocado João, quebrado ele, é isto. É que, repentinamente, então você vê o Cordeiro de pé no centro do trono. E ele está usando as marcas do perfeito sacrifício, aquele que foi morto e está sangrando. Então, imediatamente quando ele diz, quem é digno? Quem pode ser digno? Então você vê agora aquele que é digno de tomar o livro. Hivyo basi wanaposema ya kwamba je, ni nani anayestahili kuchukua gombo? Basi unaona ya kwamba kule kustahili kwa yeye anayestahili kuchukua gombo. The signature. Kitambulisho sahihi. Assinatura kule kustahili. da dignidade está mostrada, demonstrada bem ali, ao oferecer o sacrifício que você vê em Isaías 53, versículo 7. Quando ele foi conduzido para o matadouro e ele não abriu a boca, ele está dizendo que aquela vida sacrificial e obediência a Deus é o que deu a ele a dignidade. É o que define a dignidade dele para tocar o livro e para pegar o livro e quebrar os seus selos. E ele está dizendo que esta é a marca da grandeza do Messias. Então, uma outra coisa que deve ter assombrado João, assim como a vocês também, o discípulo que Jesus mais amava, é que repentinamente ele vê este cordeiro que foi como tendo sido morto, e ele está de pé aos pés dele, como um sinal de que, de fato, ele alcançou a vitória. Ele ressuscitou. E ele está de pé lá. Enquanto ele está de pé lá, o que deve ter chocado João é que o trono de Deus Pai está lá. E então o Cordeiro está sentado lá. E então os 4 seres viventes cercam o trono e se prostram e adoram ao Cordeiro e adoram a Deus Pai, meu amigo. E então os 24 anciãos também, eles se prostram e adoram ao Cordeiro e adoram a Deus Pai também. E então depois disso, milhares e milhares de anjos ao redor do trono, eles se prostram e adoram ao Cordeiro e também adoram a Deus Pai naquela mesma adoração. E então depois disso, milhões e milhões, todos eles se prostram e adoram ao Cordeiro e adoram a Deus Pai também. E então depois disso ele diz que toda a terra vai se prostrar e adora o Cordeiro e adora a Deus Pai Yahweh. E então ele diz que todo o céu se prostra e adora o Cordeiro e adora a Deus Pai. E então depois disso ele diz que até mesmo debaixo da terra eles têm que se dobrar e se prostrar e adorar ao Cordeiro e adorar a Deus Pai. O discípulo que Jesus mais amava está assistindo isto lá. Os olhos dele estão lá e ele está vendo todas estas coisas. Ele deve ter se lembrado como que os fariseus quiseram matar Jesus. Quando ele disse, o Pai e eu somos um. Ele disse, o quê? O que você
disse: catch him, let us slaughter him. mshike, wacha tumuue. pega ele, agarra ele e mata ele. Wataka kumuua. Eles But he queriam must have apedrejá-lo. watched. Lakini ni lazima awe Então, aliangalia. ele deve ter The assistido son, the father and the son, que o Ya filho, kwamba baba na que o mwana pai e o ni filho kitu kimoja, and they're all being worshipped são um. together. na wote wanaabudiwa E pamoja. agora eles estão os dois sendo adorados juntos como um. Ah, a divindade do Cordeiro. Ele deve ter se lembrado Yesu aliposema, quando Jesus disse: baba na mimi o Pai e eu ni kitu kimoja. We are somos um. Sisi ni kitu kimoja. Nós somos um. Haleluya. Turn with me right to Aleluia. John chapter 10. Geuka pamoja nami moja kwa moja. Abram kwenye comigo em kitabu cha Yohana. João capítulo Ni 10. lazima nimalize sasa. Eu tenho que terminar Ni agora. lazima nimalize sasa. Eu tenho que terminar agora. Let's finish now. Ni lazima nimalize sasa. Eu tenho que terminar It says- agora. Anasema Ele diz, Book of John chapter 10. kitabu cha Yohana sura ya o 10. livro de João capítulo John chapter 10, 10. blessed people. Yohana sura ya 10 watu João wabarikiwa. capítulo 10, povo abençoado. Geuka pamoja nami pale. Abram comigo lá. Everybody's worshiping the Lamb and God the Father. Kila mtu anamwabudu Todos Mungu estão pamoja na adorando With o the same Cordeiro worship. e Deus Pai com a mesma adoração. Ai, Yohana sura ya 10 mstari João 30. capítulo 10, In versículo reply, Jesus 30. said, Kwa kujibu Yesu akasema, Ao a man responder, was Jesus going down from disse, Jerusalem. mtu alikuwa anaenda chini kutoka Yerusalemu. Again, John chapter 10, verse 30, blessed people. Yohana sura ya 10 mstari wa 30. João, novamente, João capítulo Jesus 10, replied versículo by saying, 30. Yesu akajibu kwa kusema, E A Jesus man was respondeu going down dizendo, from Jerusalem mtu alikuwa anaenda kutoka o homem Yerusalemu. estava Jericho. descendo de when he Jerusalém fell para into the Jericó. hands of robbers. Alipoanguka katika mikono ya Quando ele wanyang'anyi, caiu na mão Stripped him of his dos clothes, ladrões, mavazi yake, eles tiraram as roupas dele and went away, e bateram nele leaving him e half foram dead. embora kumwacha akiwa amekufa e nusu. deixaram meio 31 it morto. says, 31 anasema, a No 31 ele priest diz, kuhani happened to be going down the same road. sacerdote alikuwa anapita katika njia estava hiyo, vindo na mesma estrada. akamwona mtu huyu, E ele foi, ele And he viu o homem passed by. na akapita pale e On ele the other passou por kuna upande ele mwingine. do outro lado. So too, Hivyo basi pia a Levite, Então, Mlawi when he came to também the um place, levita, alipokuja mahali pale, quando ele chegou ao lugar, John chapter 10. Yohana sura ya oh, 10. João Read it, capítulo Luke chapter 10. 10. My head is in the wall. Eu estava Hallelujah, lendo we need to finish, I Lucas understand. capítulo 10. Kichwa changu kiko katika Eh, Biblia. Minha to cabeça finish, está na guerra, o But profeta John chapter 10, disse. 33. Eu preciso terminar. Agora sim, ele vai says the ler following. João capítulo 10, He says, 23. verse Ele 33. Again, diz, turn with me, blessed people. John 10, no 33. versículo Kitabu cha 30, Yohana sura ya João 10, 33. 33. Pamoja nami watu wabarikiwa. We are not stoning you, he asked them. If you read 31, he says, again, Jesus picked, Vamos again, ler o again, the 31. Jews picked up stones to stone Jesus. 31 kwa mara E nyingine, quando Jesus disse, eu e o Pai somos um, novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus I lhes have disse, shown you many great miracles. Nimewaonyesha miujiza eu mingi lhes mikubwa. mostrei muitos milagres muito grandes For which da parte of do meu these Pai. do you want to stone Por me? qual Ipi katika hiyo destes mnataka milagres munipiga mawe? vocês For which querem of me these wonders and apedrejar? miracles are you going to kill me? Ni ipi katika miujiza Por hii quais maajabu destes mnataka milagres e kuniua? maravilhas I've vocês vão shown me you many matar? miracles from my Father, God the Father. Nimewaonyesha miujiza Eu mostrei mingi para kutoka vocês kwa Baba muito yangu. milagres Now da you want to parte kill de Deus Pai, do meu Pai. E agora vocês querem me matar? Por qual das minhas obras? Alafu wakasema yafuatayo. Então eles disseram o Verse 33. seguinte, Mstari wa 33. We versículo are not stoning 33. you for any of these. Hatukupigi mawe kwa sababu Nós ya não mambo vamos haya. apedrejá-los por nenhuma boa obra, But for responderam os blasphemy. Bali kwa judeus, ajili ya makufuru. mas pela Because you- blasfêmia, Kwa sababu wewe porque você, mtu tu mwanadamu você é um simples homem kuwa Mungu. e se apresenta como Deus. Kwa hivyo Yohana Então, aliona hivi. João agora está vendo o que está acontecendo lá no céu. Ele deve ter amado, Ni lazima alitazama. ele deve ter olhado. Sema tazama. E ele disse, veja, Baba na mwanakondoo. o Pai e o Cordeiro, I wish the eles Pharisees são understood. um. Laiti gani Mafarisayo Eu wangelielewa. desejaria que os fariseus Kwa sababu entendessem, hiyo ndio iko katika porque macho isso yangu. está acontecendo diante dos meus olhos aqui. Então, a mesma adoração, eles recebem a mesma adoração. E então há uma profecia lá que diz
que o tempo está vindo quando toda a terra vai adorar o Messias. Então, o rolo de Deus é um tremendo documento enquanto nós nos movemos passo a passo para a frente do capítulo 5. Então, agora começamos a entrar no capítulo 6 de Apocalipse. E então o Cordeiro de Deus começa a quebrar os 7 selos, os quais eu já testemunhei os 4 primeiros, quando os 4 primeiros foram abertos, e é por isso que eu profetizei o coronavírus. E é por isso também que eu profetizei a crise econômica global. Vocês estão vendo agora as companhias aéreas cortando funcionários nos hotéis, em tudo. Eles estão dispensando seus funcionários. And the bloodshed. E o derramamento de sangue. Então, os 4 primeiros cavaleiros, eu testemunhei a quebra dos 4 selos correspondentes que os liberou dentro do céu. Mas eu estou dizendo que quanto mais agora nós nos movemos para o capítulo 6, mais vocês entenderão o que o Senhor quis dizer quando Ele levantou uma bandeira vermelha para essa geração, dizendo: cuidado agora. Simplesmente tenha certeza de que vocês saibam que quando o arrebatamento acontecer, a terra nunca mais será a mesma novamente. Não será mais a terra a qual vocês estão acostumados. Então, povo abençoado, agora mesmo, Deus está lutando pela igreja. Ele está pedindo para a igreja para tomar vantagem desta hora e crer no Evangelho e se arrepender e ser salvo, ser nascido de novo adequadamente, apropriadamente. Então, quando eles são nascidos de novo apropriadamente, eles vão abraçar a santidade. E quando o Messias vier, ele vai encontrá-los prontos. Então ele vai levá-los para dentro da segurança do céu. Lembrem-se, eu vi a vinda do Messias. Eu vi a escada de Jacó, os gloriosos degraus do reino de Deus, que eu profetizei em 15 de janeiro de 2017. And when I gave that prophecy, e quando eu dei aquela profecia, apenas 1 ano e 2 meses depois, em uma reunião, quando eu pronunciei com a minha língua, e eu disse: lembrem-se que eu vi a entrada da igreja no reino da glória, no arrebatamento da igreja. E eu disse para eles que lembrem-se que eu vi os gloriosos degraus da vida eterna baixados no céu. Okay, just translate properly. Maisha milele tafadhali. Saidia watu. Kumbuka ya kwamba nimeona ngazi za utukufu za maisha ya milele zikiwa zimeshushwa katika anga. The glorious stairs of heaven, I have seen them, Lord. Os gloriosos degraus do céu, eu os vi baixados. E eu disse: eu vi a igreja sendo levada para cima, ser levantada no arrebatamento.
wakati ulipoenda juu, E They quando turned eles right and subiram, crossed right before my eyes. eles viraram à direita e atravessaram And bem then when they diante dos crossed meus right olhos. before my eyes, na walipovuka mbele ya macho E então, yangu, quando eles atravessaram bem diante dos meus olhos, eles entraram. A enorme nuvem que eu chamei para the descer em cloud that Kisumu, is Jehovah Yahweh himself. a nuvem que é o próprio Jeová This cloud Yahweh, appears close to me, 20 to 30 esta feet away. nuvem apareceu perto de mim, 30, 40 pés. And de then a door distância. opened. halafu mlango Então ukafunguka. uma And then I porta saw the abriu. raptured saints entering. Halafu nikawaona wateule Então eu vi os santos And then when arrebatados the coronavirus, entrando. the words of my prophecy E were então, fulfilled. quando o coronavírus, as palavras da minha língua se cumpriram, Then within the heart of this corona, Halafu katikati então, ya bem virusi no hivi meio corona, do coração deste corona, halafu Bwana akanena então o pamoja Senhor nami about falou the rapture of comigo the church. kuhusu unyakuzi a wa respeito do kanisa. But he showed me arrebatamento da those who remained igreja. after the rapture had just happened. Mas ele me mostrou aqueles que ficaram depois que o And I arrebatamento saw them running aconteceu. down the stairs. Nami E eu os vi correndo, descendo as escadas, Running out of the correndo. offices, they could not use elevators. They were running Correndo down. It was para like a fora, situation. So they were descendo running down the do stairs. saindo dos seus prédios de escritórios. Eles não poderiam usar os elevadores, havia uma situação, então eles não estavam usando elevadores, eles desceram pelas escadas e eles estavam dizendo, Jesus veio, Jesus veio, ui, 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 Jesus veio, Jesus veio, ele levou a igreja. Então, eles estavam falando como se eles não fossem cristãos, porque eles não sabiam o que era o arrebatamento. And then all people from all the office blocks in Então, that place todas where as the Lord pessoas took de me, todos os blocos de escritórios, naquele lugar onde o Senhor me they levou, gathered outside in the open square. eles se reuniram do lado de fora, em uma praça aberta, e eles estavam falando uns com os outros e diziam, veja, 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 porque alguém tinha sido levado, e as roupas e os sapatos e o relógio dessa pessoa ficou lá. Então havia uma And then the situação. next day, no, I mean the same day rather, Então, Halafu siku hiyo hiyo pia, então, no mesmo dia, wakati huo huo, they naquele were running. mesmo They were not momento, simply coming down the stairs, eles walking. estavam correndo. Eles não estavam simplesmente descendo as escadas. Eles estavam correndo. Havia uma corrida que estava acontecendo. na kulikuwepo na shida na E havia um pânico globalmente. E as pessoas corriam globalmente. Eles diziam, ai, 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 perdi meu filho, perdi minha esposa, perdi meu marido. Havia uma situação, eles haviam perdido seus amados. Eles tinham partido. nimempoteza binti wangu, nimempoteza mume wangu, nimempoteza mke wangu. Kulikuwepo na utata, wasiwasi kote kote ulimwenguni. That is yet another vivid moment when the Lord made a Isso reality é um that you outro see momento that after the vívido, rapture we have quando a o duty Senhor of mostra a realidade que, depois do arrebatamento, nós temos um dever, Baada ya unyakuzi, tunao uma wajibu missão katika nesta wakati huo, terra. upande huo mwingine. And so now, Na kwa hivyo sasa Então I have agora, seen the church being taken up. nimeliona kanisa eu likichukuliwa vi a juu. igreja sendo And I levada, urge you to tomada. repent. Nami ninawasihi mpate E eu kutubu. estou receive Christ pedindo Jesus para vocês as se your Lord, arrependerem, as Lord. para pressionar vocês para receberem Cristo And Jesus Savior como seu Senhor of your life. e Salvador, o Personal Salvador da sua vida, o And then Salvador walk in pessoal. salvation. Halafu mtembee katika E wokovu. então andar Because na I've seen the church salvação. taken up. Kwa sababu nimeliona kanisa Porque eu vi a likichukuliwa juu. igreja I have sendo also levada seen para the cima. church inside heaven, worshiping before Eu the throne também of vi glory. a igreja dentro do céu, adorando diante do trono da glória. On that July 29th, Hiyo tarehe 29 Naquele Julai, 29 de julho 2009, mwaka 2009, do ano de 2009, where he brought me up a and mesma showed me the visão break the onde ele me fourth seal. trouxe para cima e ele me mostrou o cordeiro quebrando o quarto selo. And then, Alafu at the same E time, então, kwa wakati huo huo, ao after mesmo he had tempo, released the fourth horseman, depois que ele liberou o quarto cavaleiro wakati za kiunabii, do then the Apocalipse, second part, when I saw the horseman running all over the earth, então a segunda parte, quando eu vi o cavaleiro correndo por toda a terra, then the second part, halafu sehemu ya when I pili, looked então a like this, I saw segunda the parte, church before the throne and quando they eu were olhei worshiping assim, beautifully. eu vi a igreja diante do trono e eles estavam adorando lindamente. The sweetest worship ever. ibada iliyo tamu A adoração And in mais total
one faith, in doce unity of faith and unison. e em total fé, em total unidade de fé e em The uníssono. key feature Então, that I saw when the church was taken up a and the cross característica before chave me que eu entered the vi glory and temple, quando a igreja the subiu, heaven. foi levada para cima, atravessou na minha frente, subiu os gloriosos degraus e então entrou no céu. And also when I saw her inside, I saw the church inside heaven E também worshiping. quando eu a vi dentro, quando eu vi a igreja dentro do The céu key feature the Lord adorando, highlighted for me was the a glorious característica white chave que o garment Senhor they wore. enfatizou para mim foram as gloriosas vestes brancas And that que garment eles is described vestiam. in the book of Revelation, chapter 19, E esta verse 8. veste é descrita no livro do Apocalipse 19, versículo 8. When he says, Quando ele diz: linho finíssimo, resplandecente e limpo foi dado à noiva, foi dado à igreja para vestir. E isto tornou-se a qualificação para ela garantir o seu lugar na ceia das bodas, na festa das bodas do Cordeiro. Que esta vestes branca, quando você usá-la, é ela que vai testificar que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele já triunfou. E a bênção que estava em Gênesis capítulo 1, versículo 28, que foi dada, que foi perdida, que foi jogada fora por Adão e Eva, que agora o leão da tribo de Judá, ele novamente, ele comprou, ele pagou o resgate por vocês, para que vocês possam usar esta veste. E eu disse para vocês que quando a queda aconteceu, eles perderam as vestes. E é por isso que você vê em Gênesis 3:21, ele sacrifica um animal e cobre os dois. Eles perderam a justiça deles, que é o linho finíssimo, resplandecente e limpo. Mas João é dito a ele: não chore. Ele comprou as vestes. E todo aquele que crê nele agora pode vestir a justiça do Senhor Deus Yahweh, Ele mesmo. Povo abençoado. Que maravilhoso, poderoso Salvador. E que momento poderoso na igreja. Quando a vinda deste Salvador para a sua igreja está sendo anunciada de uma forma poderosa, da forma mais poderosa. Eu quero parar aqui por causa do tempo, mas se este é você, e você entende que você precisa de Jesus, se você está nesta condição na qual João está, onde ele estava sem esperança, a vida não tinha mais nenhum sentido mais. Até que foi dito a ele: não se preocupe, o Messias, o glorioso Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele já pagou o resgate. Ele agora pode pegar o livro e desenrolar a redenção da terra inteira. Se este é você que precisa dele, para que sua vida possa ter um melhor sentido agora, então levante a sua mão e diga essa oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo nesta noite e eu me aparto de todo o pecado e eu te recebo, Senhor Jesus, como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço para estabelecer a tua palavra em meu coração. E eu te peço para estabelecer a santidade em meu coração. E eu te peço para limpar toda a iniquidade e pecado da minha vida. E eu te peço para me encher com o Espírito Santo.
E eu te peço, Senhor Jesus, para guiar os meus passos, para que eu possa andar em direção ao glorioso reino de Deus. Nessa noite, eu te recebo em meu coração como meu Senhor e meu Salvador. No poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Se você disse esta oração, esta foi a melhor decisão que você já tomou. Então você pode compartilhar com as pessoas e dizer para eles que você nasceu de novo. E nós vamos continuar essa conversa e avançar e até mais amplamente no domingo. Mas agora nós temos uma mega sessão de avivamento na nossa frente. E tudo que eu quero dizer para aqueles que receberam Jesus pela primeira vez: vocês agora orem no poderoso nome de Jesus. E aqueles de vocês que acabaram de renovar sua aliança com o Senhor, esses dois tipos de pessoas não voltem ao pecado. Agora andem em justiça e digam para as pessoas: vejam, eu nasci de novo. E se o Messias vier para a igreja nesta noite, você pode contar que você estará no reino da glória com ele. Nós vamos fazer um pequeno intervalo de 30 minutos. E quando nós voltamos, nós estaremos com todo o fogo, fogo do avivamento, com toda a força, chamas de avivamento, até provavelmente ao meio-dia de amanhã. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado.